Olá pessoas, tudo bem? Então vamos continuar as nossas aulas de Anatomia Humana 1 e hoje nós vamos estudar um pouco sobre o sistema tegumentar. Vamos entrar um pouco em estrutura, características morfofuncionais, né? E alguns aspectos clínicos também que sejam importantes para a formação de vocês. Qualquer pergunta, qualquer comentário, é só deixar ali embaixo ou enviar um e-mail que eu entro em contato com vocês. Bora lá? Então, quando nós pensamos em sistema tegumentar, logo nós pensamos em pele, né, um revestimento externo do nosso corpo, e que é simplesmente, né, essa camada mais externa, essa camada que está em contato com o mundo exterior. Mas será que existe alguma outra relação do sistema tegumentar como um todo com os demais órgãos? Será que existe influência da nossa pele com o funcionamento dos demais órgãos do nosso corpo? Então é isso que nós vamos tentar entender nas nossas aulas, né, de sistema tegumentar. Então nessa primeira parte, vou dar um conceito geral para vocês e um pouco de funções. E na segunda parte, a estrutura, a parte clínica relacionada com a pele. E como que ocorre justamente essa inter-relação do sistema tegumentar com os demais sistemas orgânicos do nosso corpo, né? Nós temos visto até agora que nos demais sistemas que nós já estudamos, existe uma correlação muito própria. Por exemplo, no caso dos ossos, nós vimos lá que tem a medula óssea, responsável por produção de células do sangue, e está localizada no interior dos ossos. Nós vimos o funcionamento das articulações e a sua relação com o sistema ósseo. Agora a gente vai ver essa relação com o sistema tegumentar. Beleza? Então a pele, né, ou simplesmente o tegumento ou a cutis, né, recobre a superfície externa do nosso corpo, sendo o maior órgão do corpo em área de superfície, né, e em peso. Se eu pegar toda a nossa pele, né, e retirá-la do corpo, nós teríamos uma imagem mais ou menos como essa aqui. Então essa seria a imagem, né, do nosso casaquinho de pele, né? Essa seria a imagem da nossa pele que recobriria totalmente a nossa superfície corporal, sendo o maior órgão em superfície, em extensão e em peso. Lembrando que a maior glândula do corpo é o nosso fígado, mas o maior órgão é a nossa pele. Então ela se continua, né? Ela é contínua. Externamente eu não tenho separações nessa pele, né? Então existe um mecanismo ali de continuidade, de contiguidade. E internamente nas cavidades corporais, essa pele se continua como uma mucosa. Existe uma área de transição, né, de entre pele e mucosa. Tá? Muito bacana essa peça aqui. Ela faz parte do acervo, né, de plastinação do professor Guter von Hagens, que possui exposições no mundo todo, né, e na qual difunde essas imagens, essas peças da anatomia humana. Ok? Então, como eu havia dito para vocês, a nossa pele ela recobre toda a superfície corporal. E em certos locais, em certas aberturas, boca, ânus, na uretra, né? Então, em certas regiões, existe uma transição entre a pele e as mucosas. Então, mucosa da cavidade bucal, mucosa, né,
do reto, do ânus, a mucosa que reveste a uretra, né? A mucosa que reveste a vagina, então a mucosa vaginal. Então existe uma região de transição, um epitélio de transição entre pele e mucosa. Então não é uma transição brusca, não é assim, termina a areia, começa asfalto, né? Então é como se tivesse uma estrada de areia, né, de terra, ficaria no cascalho, depois no granito e depois no asfalto. Então existe uma transição gradativa, por isso que quando eu observo aqui na região da boca, eu tenho pele, e nesse local que eu estou demarcando aqui para vocês, é onde nós teríamos então o epitélio de transição. Isso lá na histologia, vocês vão ver que é bem mais simples, bem mais fácil de visualizar, ok? Vamos lá. Como eu já disse para vocês, é o nosso maior órgão, né, em área, em superfície, em peso, né? Ela mede cerca de 2 metros quadrados. É lógico, indivíduos maiores, uma extensão maior. Indivíduos menores, uma extensão menor. O peso é entre 4,5 kg e 5 kg, levando em conta todas as camadas da pele, né? Então isso é importante. E uma espessura média entre 1 a 2 milímetros. Isso é média. Quer dizer que eu tenho áreas, como por exemplo nas pálpebras, eu tenho uma espessura ali de 0,5 milímetro. E em áreas de muita pressão, de muito atrito, eu vou ter ali uma espessura maior, como por exemplo nos calcanhares. Então nas regiões de atrito, né, calcanhar, cotovelo, joelho, né, locais onde a pele entra em contato com superfícies duras ou locais onde eu tenho superfícies ósseas proeminentes, a minha pele ela é mais espessa, a minha pele é mais grossa, justamente para resistir a esse processo todo, né, de atrito. Então, quanto mais atrito existir, mais espessa será a pele. É como se eu comparasse, por exemplo, a mão. Pegar a mão de uma pessoa que trabalha na cosmetologia, por exemplo, né? E pegar a mão de um agricultor. Aquele trabalhador que tem uso com ferramentas mais bruscas, ferramentas mais rudes, mais grosseiras, a pele torna-se mais áspera, mais grossa. Aquelas pessoas que não têm contato com superfícies mais rígidas e grosseiras, como no caso da cosmetologia, né, então a pele ela é mais fina. Né, então é tudo uma questão de adaptação. A nossa pele ela se adapta de forma muito eficiente a essas modificações. Comparem aí a pele da mão de vocês com a pele da mão do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Então, classicamente, a pele das mulheres é mais delicada e mais fina do que a pele dos homens, né? Classicamente, a face anterior do membro superior, né, a palma da mão, a pele é mais áspera, e a pele do dorso da mão, a pele é mais fina. Tá? Então, isso é importante que vocês se lembrem. Nessa imagem, nós temos aqui um corte, uma peça anatômica, na qual ela foi dissecada de forma metódica, para mostrar justamente a pele até as suas camadas mais profundas. Então, eu tenho aqui a epiderme, que é a camada mais superficial. Abaixo da epiderme, nós temos a derme, né? Abaixo da derme, eu tenho a hipoderme, ou tela subcutânea. É aqui onde eu tenho o tecido gorduroso subcutâneo. Abaixo dessa hipoderme, ou o termo mais correto seria profundamente, né?
Então, profundamente a hipoderme, eu tenho uma fáscia muscular. Essa fáscia é uma fáscia superficial. Quando vocês vão ao mercado, ao açougue, por exemplo, e vocês veem aqueles pedaços de carne pendurados, tem uma membrana bem lisa e brilhante. Aquela membrana é a fáscia superficial, a fáscia muscular, ok? Então aqui nós temos essas camadas da pele. Então, epiderme mais externa, depois a derme, a hipoderme ou tela subcutânea, a fáscia muscular e o músculo. Então, essa estrutura, ela mantém-se mais ou menos homogênea, né, em todas as regiões do corpo. Tá? Lembre sempre dessa estrutura. É lógico que na epiderme e na derme existem outras camadas, né, outras subdivisões que nós vamos estudar ainda. Tá? Mas, por enquanto, essa disposição ela é o suficiente. Epiderme, derme, a hipoderme ou tela subcutânea, a fáscia superficial ou fáscia muscular e os nossos músculos estriados esqueléticos. Beleza? Vamos lá, vamos em frente. Então, esse tegumento, essa pele ou a cutis, ela é composta por pele, e aí nós entramos nas duas camadas da pele, a epiderme, que vocês estão vendo aqui, e a derme, que vocês estão vendo aqui. Então, epiderme e derme. Ah, professor, mas a hipoderme não faz parte da pele? Não, a hipoderme não faz parte da pele. Tá? Quando eu falo pele, quando eu falo tegumento, classicamente eu estou falando em epiderme, que está aqui. Eu estou falando em derme, que está aqui. Se eu pegar um marcador aqui e mostrar para vocês isso, colocar um marca-texto ali, colocar em amarelo. Colocar um marca-texto. Então, isso aqui será a epiderme e aqui a derme. Né? Então, a derme ela é mais espessa, a derme ela é mais espessa. Tá? É importante que vocês tenham essa distinção. A epiderme e aqui tudo a derme. Encontrei vaso sanguíneo, verifiquei a presença de vasos sanguíneos, eu estou na derme. Porque na hipoderme, na epiderme não há essa presença de vasos sanguíneos. Ainda a pele é constituída por glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas, então sudoríparas e sebáceas ligado ao pelo, pelos, unhas que não estão demonstradas aqui e receptores sensitivos. Receptores sensitivos são terminações nervosas livres e terminações nervosas encapsuladas. Tá? Então, livres são essas linhas que vocês estão vendo aqui, são as terminações dos nervos, terminações dos neurônios, e as terminações nervosas encapsuladas, são todos receptores. Ok? Vamos em frente. Quando eu penso em pele, eu vou pensar que a pele é a nossa primeira barreira, é a primeira barreira física do nosso corpo. Né? É o que impede, por exemplo, a entrada de micro-organismos no nosso corpo. Né? Então, a integridade da pele ela é importante para manter essa barreira física. Então, quando a minha pele está íntegra, como vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho camadas por camadas. Essa disposição da pele, ela forma uma barreira que impede a entrada de micro-organismos. Com isso, eu tenho essa primeira barreira. Né? Agora, não é simplesmente apenas uma barreira física. A pele, ela se configura também como uma barreira biológica. Porque, vocês estão vendo aqui, ó, tem umas letras CD8+, CD4+, DDC, né? Isso se refere às nossas células do sistema imune. São os linfócitos T, são os macrófagos
e as células dendríticas. Ou seja, além de ser uma barreira física que impede a entrada desses micro-organismos, eu também tenho uma barreira biológica, porque eu tenho ali nesse local, eu tenho na pele, uma grande quantidade de células do sistema imune, células de defesa. Tá? É o que nós observamos aqui. Né? Então, essas células de defesa, elas produzem agentes antimicrobianos, né, que impedem a entrada desses micro-organismos, que impedem a entrada, né, de bactérias, de fungos, de patógenos em geral. Caso mesmo assim aconteça essa entrada, eu tenho células de defesa, células do sistema imune, que vão nos proteger contra isso. Ok? Vamos em frente. Algumas funções da pele, né? Então, como nós já vimos, a primeira função é de barreira mesmo, né? Então, protege a integridade física e bioquímica do corpo, mantém a temperatura corporal. Como que mantém? Né? Através da interação com os receptores. Imaginem que vocês estão num ambiente e esse ambiente esteja muito quente. Está muito calor. Então, a informação, ela é captada na pele primeiro. Então, a nossa pele tem esses receptores que captam variações de temperatura, variações de mais ou menos 1 grau. Então, se a temperatura ambiente subir 1 grau, a pele vai detectar. Se a temperatura baixar 1 grau, temperatura ambiente, a pele vai detectar. Mas o que essa pele faz com essa informação? Na verdade, são os receptores que estão na pele, né, que captam essa variação da temperatura e levam até o sistema nervoso central, numa estrutura chamada de hipotálamo. O hipotálamo, ele é quem mantém a temperatura corporal constante. Se a temperatura aumentou muito, o hipotálamo desencadeia, então, a sudorese. Estimula a liberação de sudorese para ocorrer a perda de calor, para que o corpo se resfrie. Né? E é por isso que quando nós temos febre, não tem sudorese. Porque o hipotálamo, ele manda conservar calor. Conservando o calor, eu vou aumentando a minha temperatura, eu não perco calor, eu vou só guardando. E isso as minhas glândulas sudoríparas, elas não atuam. Quando a pessoa começa a suar, começa a ter sudorese, é porque a febre está baixando. Né? Então, o hipotálamo volta ao seu funcionamento normal, volta às suas atividades normais e promove a perda de calor. Tranquilo? O oposto é verdadeiro. Se a temperatura baixar muito, a informação é captada na pele, é enviada ao sistema nervoso central. Lá no sistema nervoso central, no mesmo local chamado de hipotálamo, esse hipotálamo interpreta que essa informação, que a temperatura baixou, e ele estimula a produção de calor. Estimula a produção de calor como? No caso da pele, resposta da pele, provoca o arrepio, né? que é um mecanismo chamado de piloereção. Então, eu tenho um músculo na pele, músculo liso, que se contrai, provoca o arrepio na pele para produzir calor. Beleza? Se ficaram com dúvidas, voltem um pouco, vejam novamente a explicação, façam um esquema. Eu vou deixar para vocês depois uma imagem para que vocês façam esse trajeto da temperatura e possam estudar através disso. Vamos lá. Outra função da pele é fornecer informações sensoriais sobre o ambiente que nos circunda. Então, eu tenho receptores nessa pele que fazem com que eu consiga me localizar. Isso particularmente é importante nesses casos que eu vou mostrar a seguir para vocês.
Então, nesses casos, na qual eu tenho privação de um dos sentidos, no caso, a privação da visão. Tenho a privação da visão, eu consigo, por adaptação e por aprendizado, a pessoa aprende a ler com os dedos, no caso da leitura braille, né? Então, elas fazem essa leitura, é como se estivessem lendo mesmo. Lá no cérebro, na área da leitura, essas informações começam a ser processadas. Baseados em quê? Baseados em receptores presentes na pele. Tranquilo? Vamos lá. Uma outra informação importante sobre a pele é justamente a produção de vitamina D. Todo mundo queria estar num lugar como esse agora, né? Em vez de ficar assistindo aula de anatomia, né? Então a pele, através dos melanócitos, eles captam as radiações solares, radiações ultravioletas, e começam a produção da vitamina D. Essa produção só vai se completar lá nos rins, tá? Depois, então, a vitamina D vai ser completamente ativa depois que passar pelos rins. O bacana é que quando eu me exponho ao sol, né, nós temos a tendência de nos bronzearmos. Né? Então, cuidado para não acontecer isso com vocês. Né? Para que vocês não tenham essas marcas de bronzeamento um tanto quanto atípicas. Né? Então, quando for pegar sol, lembre-se disso. Lembre-se que tudo que está de barreira entre a pele e o sol pode marcar isso de certa forma, pode ser cômico. Vamos lá. Então, quando eu falo de pele, eu falo de sensibilidade. Esse termo aqui vocês vão ouvir falar muito nele. Sensibilidade geral. Na realidade, são duas sensibilidades. Uma é a geral, a outra é a sensibilidade especial. Qual a diferença entre elas, professor? A sensibilidade especial, eu preciso de um órgão específico para que eu tenha essa percepção. Por exemplo, o globo ocular. Para que eu tenha a percepção da visão, eu preciso do globo ocular. Para que eu tenha a percepção do paladar, da gustação, eu preciso da língua, das nossas papilas gustativas. Então, na sensibilidade especial, eu tenho órgãos específicos que contribuem para essas informações. Tá? No caso da sensibilidade geral, ela se resume em temperatura, dor, tato, pressão, vibração e propriocepção. Então, toda vez que eu falar para vocês, olha, essa estrutura, ela responde por sensibilidade geral. Então, responde por temperatura, dor, tato, pressão, vibração e propriocepção. Essas informações, elas são captadas por receptores sensitivos. Então, receptores que nós encontramos na pele captam essas informações e enviam para o nosso sistema nervoso central para que elas sejam processadas, para que elas sejam conhecidas. Vamos ver quais são essas. Então, esses receptores que nós temos, olha aqui, classificação funcional de receptores sensitivos gerais. Aquela que a gente viu agora há pouco. Tato, pressão, dor, temperatura, entre outros. Então, eu tenho aqui os nociceptores. Nociceptores são receptores sensíveis à dor, né? Então, captam informações dolorosas. Os termorreceptores estão distribuídos por todo o corpo também, tanto nociceptores quanto termorreceptores estão distribuídos por todo o corpo. Eles captam, aqui nesse caso, dor, aqui temperatura. Mecanorreceptores são sensíveis a estímulos que nós vamos ver aqui embaixo. Aqui, ó. Eu tenho os proprioceptores. O que é um proprioceptor? Vamos simplificar. Propriocepção é a capacidade de reconhecer
as partes do corpo sem precisar olhar. Por exemplo, se você agora está sentado na frente do computador, o seu pé direito, ele está tocando o chão ou ele está suspenso no ar, por conta da cadeira ser muito alta? No meu caso, o meu pé direito e o meu pé esquerdo estão tocando o chão. Eu não preciso olhar para saber como é que estão os meus pés. Eu tenho receptores que me informam isso. Para quem usa brinco, por exemplo, quando vocês colocam brinco, no início vocês têm essa percepção da presença do brinco. Depois de algum tempo, essa percepção ela é perdida, porque as terminações nervosas, os próprios receptores deixaram de perceber essa presença. Vamos extrapolar um pouquinho, né? Se a propriocepção é a capacidade de reconhecer as partes do meu corpo, para quem sabe dirigir, aí você está lá dirigindo, e aí você tem que controlar o volante, controlar a marcha do carro, o câmbio, quando ele não é automático, controlar os pés. Como que você sabe onde você precisa colocar os pés no local correto? É porque eu tenho essa capacidade aqui de ter os próprios receptores. Quando eu aprendo esse movimento, né, eu não preciso olhar mais. Tá? Então, os próprios receptores são importantes para isso. Os quimiorreceptores, eles me dão informações químicas da concentração do sangue, por exemplo. A concentração de oxigênio no sangue. Eu, voluntariamente, conscientemente, eu não sei qual que é essa concentração. Mas o nosso sistema nervoso, ele sabe. Porque existem receptores dentro de grandes artérias que mandam informações constantemente para o nosso cérebro, falando, olha, a concentração de oxigênio está em 98%, né? Mais ou menos isso. Tá? Não é com valores dessa forma, mas eu tenho esses parâmetros de informações que são importantes. Ok? Vamos lá. Os baroreceptores estão dispersos pelos órgãos internos, né, no sistema digestório, na bexiga urinária, para saber quando que ela está cheia ou está vazia, no colo, para saber quando que eu tenho uma quantidade de fezes que vão estimular o reflexo de defecação. Né? Então, são receptores localizados em todos esses órgãos internos. Vocês já me sabem me dizer um tipo específico de tecido que nós já estudamos e que não possui receptores. Que tecido é esse? Deixe nos comentários aí quem se lembrar ou quem estudou sobre isso. Vamos lá. Então, como eu disse para vocês, eu tenho quimiorreceptores que captam variações ou captam concentrações químicas no sangue, né? Então, estimulam frequência respiratória, estimulam frequência cardíaca. Então, isso é importante para a manutenção das funções vitais do nosso corpo. Vamos lá. E aí eu chego numa pergunta importante. Existe diferença na sensibilidade de acordo com a região do corpo? Será que sim? Será que não? Né? Existe. Né? Então, vejam bem. Eu tenho áreas do meu corpo que são mais sensíveis. Eu tenho áreas que são menos sensíveis. O dorso, a região das costas, aqui no meu dorso, né? Eu tenho menor sensibilidade nessa região do dorso. Eu tenho menor sensibilidade na planta dos meus pés, por exemplo. Né? E eu tenho maior sensibilidade nos meus dedos. E eu tenho maior sensibilidade na minha face. É um exemplo. E por que isso acontece? Tudo está ligado ao nosso neurônio. Olha aqui essa figura A e olha aqui a figura B. Vamos entendê-la. Na figura A, eu tenho um neurônio que se distribui por uma ampla região da pele. No caso aqui, o dorso. Então, quando eu estimulo 2 pontos da pele, isso em média de 2 centímetros,
eu vou estimular ainda o mesmo neurônio. E aí eu vou interpretar, eu não, no caso o nosso cérebro, ele vai interpretar como se eu estivesse pressionando apenas um ponto. Agora, vejam na figura B. Eu fazendo o mesmo experimento, agora na minha falange distal. Vejam, tem o neurônio 1, neurônio 2 e neurônio 3. Eu tenho 3 neurônios. Quando eu faço esse estímulo de 2 centímetros, eu vou estimular aqui o neurônio 1 e o neurônio 3. Então eu vou ter a sensação de 2 toques, né? Façam isso, façam esse exemplo, façam esse teste na casa de vocês, né? Coloquem, peçam para a pessoa ficar de olhos fechados, peguem 2 canetas, deixem essas canetas 2 centímetros separados e estimulem o dorso de uma vez só. E estimulem a mão. E vocês vão ver que as respostas vão ser diferentes, ok? Mas quem interpreta essas informações? Como que eu interpreto esses pontos? Como que eu interpreto o tato? Como que eu interpreto a dor? Vamos ver agora. Todas as informações que nós temos, elas estimulam o que mesmo? Estimulam os receptores sensitivos. Receptores sensitivos são as terminações nervosas, ou seja, são as extremidades distais de um neurônio, ou extremidade terminal de um neurônio. Tá? Então, o receptor faz parte do sistema nervoso central. Mas não respondeu a nossa pergunta ainda. Quando eu olho essa imagem aqui, ela é bem bacana. Olhem aqui. Eu tenho um estímulo. Suponhamos que eu estou perfurando o dedo para fazer um exame de glicemia. Então, essa informação foi reconhecida por um receptor. O receptor, como eu disse para vocês, é uma extremidade de quem mesmo? De um neurônio. Então, a informação sai desse receptor, percorre nervos sensitivos e chega lá no sistema nervoso central. Lá no sistema nervoso central existe uma região que nós chamamos de córtex cerebral. Fizemos um corte aqui, um corte frontal, e eu posso perceber que essa camada mais escura aqui do nosso cérebro, nessa imagem, é o nosso córtex. Ora, por que isso aqui é importante? Porque no córtex é uma região onde eu tenho muitos neurônios, mas muitos neurônios mesmo, né? Então, nós temos vários tipos de córtex, várias funções em regiões diferentes do córtex. Esse córtex aqui é dessa região aqui, ó, região parietal. Lembra lá do osso parietal do crânio? Então eu tenho lá um córtex parietal. Bom, nesse córtex aqui, ele é chamado de córtex somestésico primário. Vamos interpretar isso para vocês. Somestésico é de sensibilidade. Então a informação que saiu aqui do meu dedo, que ele foi perfurado, a informação chega aqui nesse córtex. Onde? Olha aqui a região da mão aqui, ó. Dedos. Então essa informação que começou aqui no meu dedo, chegou lá no córtex somestésico primário e acendeu uma luzinha ali, uma quantidade de neurônios. E aí o meu córtex fala assim, eu tive uma perfuração no meu dedo indicador esquerdo, né? Essa é a informação que ele interpreta. Então a informação só vai ser interpretada quando ela chegar no córtex cerebral. E aí nós podemos tirar de conclusão o seguinte, podem perceber que eu tenho aqui, ó, língua, face, mão, cabeça, tronco, pé e os órgãos genitais. Ou seja, essa é a representação da sensibilidade corporal
no nosso cérebro. Então, para cada região do corpo, eu tenho uma parte do cérebro que é responsável, que responde por essa região. E agora dá para a gente entender outra coisa. Lembra que eu falei para vocês que a sensibilidade na minha face e na minha mão era muito grande e a sensibilidade no dorso, né, nas costas, era muito pouca? Olha aqui a representação do dorso, de todo o meu tórax, e olha a representação da mão e da face. Né? Então eu tenho muito neurônio para essas regiões. É muito sensível. Ok? Ficou claro isso? Se não entenderam, voltem, vejam de novo, façam um esquema ou me perguntem. Vamos em frente. Espero que vocês tenham aproveitado. Essa é a primeira parte da aula. Logo mais eu já mando a segunda parte da aula para vocês. Bom estudo e até mais.